Bem-vindo ao Gestão em 5 minutos. Hoje vamos apresentar 7 dos principais KPIs financeiros. Faturação. A faturação representa o valor total das receitas obtidas através da venda de produtos ou prestação de serviços durante um determinado período, mensal ou anual. Este indicador reflete a capacidade da empresa em gerar vendas e atrair clientes no seu mercado. Permite avaliar o desempenho das vendas e se a empresa consegue gerar receitas suficientes para cobrir os seus custos e atingir lucro. Existem dois tipos de faturação: faturação bruta e faturação líquida. A faturação bruta é calculada através da multiplicação do preço de venda do produto ou serviço pelo total de unidades vendidas no período indicado, conforme a fórmula abaixo. Faturação bruta igual preço de venda vezes quantidade de unidades. Por sua vez, a faturação líquida é apurada ao subtrair as deduções de venda, devoluções e cancelamentos, e impostos cobrados à faturação bruta. Faturação líquida igual faturação bruta menos deduções de venda menos impostos. Lucro, bruto e líquido. O lucro bruto é a diferença entre a receita total obtida pela empresa e os custos de produção dos bens ou serviços vendidos. Os custos relacionados com a produção são gastos variáveis necessários para produzir mercadoria ou executar um serviço, inclui mão de obra, recursos e matéria-prima. A sua fórmula de cálculo é: lucro bruto igual receita total menos custos de produção. Em adição ao lucro bruto, receita total menos os custos de produção, é necessário deduzir despesas fixas e ou variáveis para apurar o valor que sobrou para sócios e acionistas após subtrair todos os gastos da faturação. Lucro líquido igual a receita total menos custos e despesas totais. Break-even point. O break-even point, ou ponto de equilíbrio, reflete o momento em que a receita líquida da empresa é igual à soma de custos e despesas e o lucro líquido é igual a zero. O break-even point serve para calcular a quantidade de vendas necessária para a empresa não ter prejuízo na sua operação. Atingir o break-even não é o objetivo das empresas, pois esse KPI serve como referência para apurar o lucro. A fórmula de cálculo é: break-even igual a custos e despesas fixas a dividir pela margem de contribuição. Margem de lucro. O conceito de margem de lucro reflete a percentagem adicionada aos custos totais de um produto ou serviço, que define o quanto se pretende lucrar sobre cada venda. A margem de lucro é indispensável para a criação de preços, pois garante que o valor do produto consegue cobrir os custos associados e que se insere dentro da média de preços praticada no mercado. Tal como os anteriores indicadores, é possível aferir margem de lucro bruta e margem de lucro líquida. O apuramento da margem de lucro bruta é feito com a fórmula: margem bruta igual a lucro bruto a dividir por receita líquida vezes 100. Por sua vez, o apuramento da margem de lucro líquida envolve a aplicação da fórmula: margem líquida igual lucro líquido a dividir por receita líquida vezes 100. Recordamos que o lucro líquido corresponde ao apuramento da faturação menos custos, menos as despesas operacionais, menos as despesas financeiras, menos os impostos diretos, e que representa o valor remanescente do preço cobrado. Margem de contribuição. O indicador de margem de contribuição é de extrema relevância para avaliar o desempenho financeiro da empresa. Este indicador mostra se a receita gerada é suficiente para pagar custos e despesas fixas e obter lucro. A margem de contribuição é equivalente ao ganho bruto sobre as vendas, o valor que sobra para a empresa após pagar custo de produção mais despesas variáveis. A margem de contribuição é usada para cobrir gastos fixos da empresa, aluguer, manutenção, outros, e constituir o lucro do negócio para shareholders. A margem de contribuição é apurada com a fórmula: margem de contribuição igual à faturação menos a soma do custo de produção e despesas variáveis. Liquidez corrente. A liquidez corrente revela a capacidade da empresa cumprir com as suas obrigações de curto prazo. Este indicador envolve a aplicação do conceito de ativo circulante, bens ou direitos de uma empresa passíveis de converter em dinheiro menos o saldo em conta corrente estoque, e passivo circulante, dívidas de empresas a pagar no período de um ano menos as contas e impostos. A fórmula a aplicar para apurar a liquidez corrente é: liquidez corrente igual ao ativo circulante a dividir pelo passivo circulante. Se o resultado apurado for superior a 1, podemos concluir que a empresa tem capital suficiente para cumprir as suas obrigações a curto prazo. Se o resultado for 1, existe um equilíbrio entre o capital e as obrigações da empresa, mas se for inferior a 1, demonstra que o capital disponível é insuficiente para suportar todas as suas obrigações. Existem também os indicadores de liquidez seca, não considera o estoque como ativo circulante, e liquidez imediata, não considera o estoque nem contas a receber. EBITDA. O EBITDA, ou Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização,
mede o desempenho operacional da empresa, sem considerar os efeitos de decisões financeiras, estrutura de capital e despesas não monetárias, como a depreciação. Este indicador resume o potencial da empresa gerar recursos através da sua atividade e permite comparar empresas do mesmo setor, avaliar a eficiência operacional do negócio. O EBITDA é calculado através da fórmula EBITDA igual ao lucro operacional mais depreciação mais amortização. Se gostou do conteúdo, subscreva-nos para mais vídeos, gestão em 5 minutos e visite o site reward.pt para mais conteúdos. Desejamos a todos um Feliz Natal. Reward Consulting, trabalhar connosco recompensa.